para ele, então, voltando aqui, quando a gente fala de escritura pública, quando a gente fala do uso de escritura pública, a gente tem uma discussão que já gera muita emoção pelo pagamento de emolumentos. Então as pessoas às vezes começam a tacar tomate, falando: para que eu preciso de escritura pública? Eu não preciso do tabelião, eu sei escrever, eu entendo o direito, eu mesmo posso escrever. E aí muita gente ataca as escrituras públicas e a sua obrigatoriedade, em alguns casos, especialmente em negócios imobiliários, com esse tipo de argumento, que é um argumento meramente financeiro. Bem, é óbvio que a gente não pode desprezar o argumento financeiro, porque o preço das coisas, evidentemente, gera e induz comportamentos. Mas a gente tem que estar atento para uma outra particularidade, é que a escritura pública, no momento em que essa escritura pública ela é lavrada por um agente público, ainda que seja um agente particular, mas ele tem uma delegação de serviço público e, portanto, ele se enquadra dentro do conceito de agente público. Na definição do direito administrativo clássica, é um particular em colaboração com o Estado, está dentro do conceito de agente público. E, portanto, nós temos um tabelião de notas ou um notário que lavra a escritura pública. No momento que a gente tem um agente público que é fiscalizado pelo Poder Judiciário, no caso com correições ordinárias e extraordinárias, que pode ser punido com a perda da delegação, no momento que a gente tem um agente público, a gente tem, de uma certa forma, a presença do Estado na formalização do negócio. E, ora, para ter a presença do Estado, o Estado não tem que se meter na vida privada, salvo quando tem interesse público. Então, se tem a presença do Estado, é porque a presença e a obrigatoriedade de escritura pública é pela existência de algum interesse público. A gente tem que identificar que interesse público tem de o Estado se meter numa venda de imóveis, numa instituição de hipoteca, em algum negócio imobiliário. Qual o interesse público tem envolvido? Bem, eu diria que há dois principais interesses públicos. E é com base nisso que a gente tem que discutir o cabimento ou não e a necessidade ou não de escrituras públicas. O primeiro é um interesse público meramente secundário. O que é um interesse público secundário? Basicamente é um interesse público secundário relacionado a tributos. Veja que o artigo 134 do CTN, ele estabelece que o tabelião de notas tem que fiscalizar os tributos incidentes sobre os negócios que ele formalizar. Resumo da ópera. Quando, então, você vai fazer uma escritura pública de compra e venda, de imóvel, por exemplo, o tabelião vai atuar como dedo duro do fisco em duas ocasiões. Primeiro, ele emite a DOI, que é a Declaração de Operação Imobiliária, para a Receita Federal, e basicamente essa declaração é um X9, que é uma atuação de X9 do tabelião, que ele vai dizer: ó, fulano acabou de vender o imóvel, fisco federal, veja aí se ele recolheu o imposto de renda sobre o ganho de capital. Na prática é essa a finalidade. Lembra que o imposto de renda de ganho de capital, que é de 15%, incide sobre a valorização do bem. Então, se eu comprei um apartamento por R$1 milhão e eu estou revendendo por R$1,5 milhão, eu tive um aumento de capital, um ganho de capital de 500 mil. Eu tive uma renda. E aí o fisco cobra tributos. Então, esse é um dos primeiros usos. Também o tabelião vai fiscalizar os tributos reais, que são os tributos que incidem sobre a transmissão do direito real imobiliário, que aí no caso seria o ITCD ou o ITBI, nesse caso, um imposto estadual, ITCD, ou um imposto municipal, que é o ITBI. E aí ele vai acabar exigindo. A verdade é que a lavratura da escritura pública não é fato gerador do ITBI. Não é. Do ITBI especialmente não é. Por quê? Porque o ITBI é imposto sobre transmissão onerosa sobre bens imóveis. E a verdade é que quando você faz um contrato de compra e venda, você não transmite o direito real de propriedade. Você transmite apenas um direito pessoal, um direito de natureza obrigacional. Um direito de natureza obrigacional que pode, inclusive, eventualmente, respaldar uma posse sobre bens, se houve a transmissão da posse também. E não há imposto sobre a transmissão de direitos pessoais.
a transmissão do direito real só vai acontecer quando você pegar aquela escritura e levar no cartório de imóveis e registrar. E qual que é o detalhe? Talvez você não consiga registrar. Quando você pega a escritura pública e você leva lá para o cartório de imóveis para registrar, pode ser que ela bata na trave. Pode ser que quando você protocole, o registrador, na qualificação registral, devolve a escritura com uma nota devolutiva falando, olha, é um imóvel rural, não está georreferenciado, faça o georreferenciamento. Primeiro, a matrícula está bloqueada porque já passou o prazo dado pelo INCRA para o georreferenciamento obrigatório. E aí, na hora que você vai fazer o georreferenciamento, aí você entra numa lama terrível de insegurança jurídica. Por quê? Porque no momento em que você vai tentar descrever o perímetro, a poligonal do seu imóvel com a técnica do georreferenciamento, e você vai levar esse georreferenciamento lá no INCRA para certificação, para o INCRA colocar no Google Maps que o INCRA tem de todos os imóveis georreferenciados, aí você entra e enfrenta problemas, porque na hora que é feita a apresentação do memorial descritivo da poligonal do seu imóvel, o INCRA vai e identifica que um pedaço daquela área é bem público. O INCRA vai e identifica que um pedaço daquela área já está abrangido em outro georreferenciamento do seu vizinho, que acabou gerando sobreposição. Aí o INCRA nega a certificação. E no momento que o INCRA nega a certificação, você não consegue fazer a averbação na matrícula do imóvel e aí você fica no limbo. Você fica com uma escritura pública sem poder registrar. E há outros tipos de problemas que acontecem. Você lavra a escritura pública, aí você leva lá no cartório de imóveis feliz, dizendo, vou me tornar agora titular do direito de propriedade. Só que nesse meio tempo, vem um decreto de indisponibilidade por uma dívida que o vendedor tinha e que gerou um decreto de indisponibilidade. Ou então acontece aqueles tipos de situações inesperadas, mas absurdas que nós temos no ordenamento. O fisco, com base no artigo 185 do CTN, que estabelece presunção de fraude e execução para venda de imóveis por quem tem dívida ativa, por quem tem o nome escrito em dívida ativa, o fisco vai e pede a declaração de ineficácia da venda. E às vezes não é porque o vendedor tem certidão de dívida ativa, é porque um anterior proprietário, há 10 mil anos atrás, isso acontece, tá? Imagine, A de Alegria é dono, vendeu para B, B vendeu para C, C vendeu para E, e aí você, é o F, está comprando o bem. Às vezes, lá atrás, o A de Alegria, quando vendeu, tinha dívida ativa. Há casos em que o fisco pede a declaração de ineficácia de todos os negócios posteriores, por uma dívida lá do A de Alegria. Uma loucura, uma zorra. Quer dizer, quando você vai comprar um imóvel, teoricamente você teria que pesquisar se todos os anteriores proprietários daquele imóvel tinha dívida ativa quando vendeu o bem. Você vai pegar a certidão de todo mundo lá na cadeia dominial, até o A de Alegria, você já está na Z, na transmissão Z. É uma zorra. E isso, inclusive, está em debate nos tribunais. O STJ tem até um precedente que meio que aceitou esse tipo de efeito dominó absurdo, mas o tema ainda está para seguir. A verdade é que contra o fisco, meus amigos e minhas amigas, contra o fisco, a verdade é que nós temos Davis contra Golias, só que são Davis que perdem, tá? São Davis que morrem nas mãos do Golias, não consegue matar o Golias não. O fisco é um rolo compressor na vida real e até você percebe isso de uma certa forma, não só pela atuação do corpo jurídico, do poder público, que é um corpo jurídico robusto, mas você também percebe isso pelo fato de que a própria composição dos tribunais superiores, grande parte delas são de ministros que eram da advocacia pública, e muitas vezes, inclusive quando você vai ver, por exemplo, a composição do Supremo, você vai perceber que grande parte dos ministros supremos eram da advocacia pública, eram procuradores estaduais, procuradores municipais, eram da AGU, e então você até tem uma visão um pouco pró-Estado. Mas, amigos e amigas, o fato é que a escritura pública, então, ela envolve o interesse secundário, que é a de recolhimento de tributos, mas também tem outros efeitos secundários, como, por exemplo, para fiscalização de lavagem de dinheiro e também de combate a terrorismo, a financiamento de terrorismo. A verdade é que esse tipo de atribuição também
foi deferida e foi estabelecida para os tabeliães de notas, e se eles verificam que há alguma operação suspeita e tal de financiamento a terrorismo e tal, ele tem que dedurar. Isso basicamente está nos artigos 137 do Código Nacional de Normas do CNJ. O Código Nacional de Normas do CNJ, que é o provimento 149, o Código Nacional de Normas, ele na prática foi uma consolidação de todos os provimentos esparsos que havia do CNJ. Eu tive até a alegria pessoal de ter escrito o Código Nacional de Normas juntamente com o professor Flávio Tartucci e as juízas geniais Carolina Ranzolin e Daniela Medeiros. Então, o Código de Normas acaba concentrando tudo de direito notarial registral. Ainda tem alguns provimentos esparsos que a gente não colocou, porque eles dependeriam de algumas reformulações e reflexões, então a gente deixou para uma etapa posterior. Seja como for, veja que você tem aqui, de uma certa forma, um interesse público também. E também você tem um interesse público primário. Quando você fala do interesse público primário, se bem que o combate ao terrorismo, você até pode considerar o combate ao terrorismo como... Acho que deu um problema aqui de interferência, né? Mas você pode considerar o combate ao terrorismo até como interesse público primário, tá? O interesse público primário, na verdade, envolve tanto essas questões de fiscalização de combate ao terrorismo, mas principalmente envolve o interesse público em garantir a saúde dos negócios imobiliários. E olha, professor, mas é negócio imobiliário, é interesse privado. Não, não é interesse privado, desculpa. Mas há interesse público, sim, em políticas públicas destinadas à habitação. E tanto é assim que o poder público libera créditos subsidiados para a habitação, porque a habitação, pela Constituição Federal, é um direito social. O direito à habitação é um direito social. Há um interesse do Estado em garantir que todos tenham direito a uma moradia. E, naturalmente, o Estado, então, tem interesse em promover a adequada distribuição dos imóveis. Se você deixa os negócios imobiliários serem formalizados por instrumento particular, o risco de golpes, o risco de fraudes é muito maior. Aliás, você mesmo naturalmente ciente de que a história brasileira fundiária é marcada por um catatal, um frenesi de golpes. Aliás, muitos problemas que a gente enfrenta hoje em imóveis rurais, eu sou consultor legislativo do Senado, né, mas o cargo permite, eu também advogo e basicamente faço pareceres e tal. Eu lembro de um parecer que eu fiz de um imóvel rural de milhões de reais, chegava quase 1 bilhão o valor do bem, mas você tinha problema na origem, lá atrás, porque você teve procuração falsa que foi utilizada para poder criar uma matrícula, e aí você estava gerando problemas agora no imóvel. E aí quem é proprietário não consegue dispor do bem por conta de fraudes que aconteceram lá atrás. Ora, se acontecia fraudes, mesmo com a presença de tabeliães, porque você tinha ou cartórios que às vezes tinham tabeliães corruptos, que é uma exceção muito rara, eu até diria, de acontecer, especialmente no ambiente atual. No passado até havia mais, hoje em dia você tem pouquíssimos casos, ou quase nada de casos desse tipo de corrupção, mas o fato é, se tem com isso, imagine com instrumento particular, com instrumentos particulares mal feitos. Então, o tabelião, a presença de tabelião dificulta eventuais fraudes. E, além disso, também garante segurança ao mercado. A gente tem que entender que quem criou os cartórios de imóveis não foi o Estado, porque o Estado era bonzinho. Quem criou os cartórios de imóveis foram os bancos, foi o mercado. Porque lá em 1850, quando veio a primeira a lei de terras, ou a primeira lei das terras devolutas, também assim chamada, que foi o decreto 850 de 1850, quem encomendou aquela lei foram os bancos, porque chegaram para o imperador Dom Pedro II e disseram: ô senhor imperador, não tem como eu, banco, financiar imóveis e pegar em hipoteca imóveis
frios, imóveis sem garantias, imóveis cujo proprietário eu não tenho certeza de quem é, porque não tinha um sistema registral. Então, no final das contas, a criação dos cartórios de imóveis foi porque o próprio mercado pediu. E os tabeliões de notas acabaram também entrando nesse meio porque, de uma certa forma, era uma segurança para evitar títulos falsos, títulos frios. Então, esse é o fundamento da exigência legal de escritura pública. E aí, dentro desse contexto, o artigo 108 do Código Civil acaba sendo o dispositivo central sobre o tema, a exigir escritura pública para negócios envolvendo direitos reais sobre imóveis valiosos. E o que seriam esses imóveis valiosos? Seriam imóveis de valor superior a 30 salários mínimos. Então, na prática, se você está vendendo um imóvel que vale mais aí do que 30 e poucos mil reais, aí tem que fazer o cálculo certinho e tal, dá até mais do que isso, mas você está vendendo imóvel por 50 mil, 100 mil, você tem que necessariamente formalizar por escritura pública. E o objetivo disso é, o Estado quer não apenas tutelar o seu interesse primário, como também o interesse secundário. Essa é a ideia que está por trás. Exige um custo, sim, a tabela de emolumentos oscila a depender do Estado. Mas, sinceramente, como a tabela de emolumentos é escalonada pelo preço do negócio e tem um teto, não me parece que se trata de um ônus tão pesado, ainda mais considerando que o tabelião exerce uma atividade de consultoria jurídica, no final das contas, para poder garantir a segurança do negócio. Ele pode, inclusive, responder pessoalmente se ele lavrar uma escritura pública de forma indevida, então ele tem uma responsabilidade. Não me parece que o valor dos emolumentos é um valor desproporcional, ainda mais levando em conta a dimensão dos negócios. Me parece que é um valor adequado. Claro que você pode discutir no âmbito estadual se o valor dos emolumentos está adequado ou não, mas como regra geral, como sistema, não me parece que é um custo expletivo, um custo desnecessário, um custo meramente burocrático. Pelo contrário, me parece que é adequado. Agora, o que aconteceu ao longo da história é o seguinte, e que tem acontecido, é que basicamente instituições financeiras começaram a entrar em uma rota, que aí é um tipo de conflito político, até eu diria, mas começaram a entrar numa rota de conflito com os cartórios. E, naturalmente, isso se reverbera no parlamento, com a atuação legítima e democrática das suas entidades representativas perante o parlamento, pela atividade de lobby, que é uma atividade plenamente legítima. E aí, historicamente, os bancos diziam, olha, eu, instituição financeira, já sou regulada pelo Banco Central. Apesar de eu, instituição financeira, não ser uma delegatária de serviço público, na prática, eu sou fiscalizada pelo Banco Central de uma forma até asfixiante. Cada passo que eu dou, o Banco Central pode fiscalizar, e posso ser punido. Então, vamos dizer que no âmbito das instituições financeiras, você tem um regime de patrulhamento do poder público, um regime que, em princípio, garantiria para as instituições financeiras uma certa fidedignidade e uma certa confiança. E aí, a legislação passou a prever, as leis começaram a atuar no sentido de admitir instrumentos particulares lavrados por instituições financeiras com força de escritura pública. Eu vou colocar interrogação aqui, porque, na verdade, foi uma tendência da legislação e a gente tem que ver cada caso concreto para ver o que aconteceu, porque não foi uma liberação geral, não foi uma liberação generalizada. Na verdade, o que se fez, vamos dizer assim, foi passar a favorecer algumas instituições financeiras porque elas teriam um certo grau de fidúcia. O que basicamente aconteceu? O legislador, então, começou a abrir a porteira e começou a permitir, basicamente, como exceções o artigo 108, começou a permitir, basicamente, instituições financeiras no âmbito do sistema financeiro de habitação para dispensar a lavratura de escritura pública. É o artigo 61
parágrafo 5º da Lei 4.800, 4.800, né? 4.380, perdão, 4.380, que é a lei do SFH. Então, se admitiu que no âmbito do sistema, não de forma generalizada, a instituição financeira não está liberada sempre para fazer. Não, mas quando for no âmbito do SFH, que é um sistema financeiro habitacional pensado em grande parte para comunidades mais carentes. Embora você sabe que financiamento no SFH não é apenas para pessoas de baixa renda, mas é endereçado basicamente à classe média e classe baixa. É esse basicamente o endereçamento. E aí no âmbito do SFH foi admitido, a Caixa Econômica geralmente é quem mais atua no âmbito do SFH, e financiamentos feitos nesse contexto pode ser formalizado por instrumento particular. E aí a gente diz, mas com a lavratura de instrumento particular, com força de escritura pública, fica mais barato, porque aí você não vai pagar emolumentos. Não é essa a verdade, porque não existe freira no bordel. A verdade é que não tem essa ideia. No final das contas, quando a instituição financeira assumiu essa atribuição, o que elas fazem em geral? Cobram taxa de escrituração. Então não é feito de graça. No final das contas, em vez de pagar para o cartório, paga para a instituição financeira, que vai e cobra taxa de escrituração. É isso que acontece na vida prática. Pode ter exceção ou outra de uma outra instituição financeira, mas ela cobra. Então não tem essa ideia de vai ficar mais barato. Não é bem isso o que acontece na prática. Mas, seja como for, é uma exceção que o legislador estabeleceu e, de uma certa forma, a Caixa Econômica tem sim, em geral, depende de cada agência da Caixa Econômica, muitas agências da Caixa Econômica que não assumem essa função e delegam para o cartório mesmo. Então, apesar delas poderem lavrar instrumento particular, ela não tem um corpo jurídico específico ou não quer desmobilizar a sua mão de obra do jurídico de tal local para ficar lavrando instrumentos particulares, aí ela vai e faz parceria com o cartório para o cartório fazer a lavratura. Algumas agências, por outro lado, acabam oferecendo esse serviço e, naturalmente, cobram taxa de escrituração, o que é legítimo também, porque é um trabalho adicional. Vai falar que é de graça também? É caro. Você não é qualquer um, não é qualquer um que sabe escrever ABC que consegue lavrar uma escritura. Tem que ter um conhecimento técnico muito especializado, porque a escritura pública não é meramente colocar fulano vende para ciclano. Não, você tem vários princípios registrais que tem que ser levado em conta, várias particularidades, exigências de outorgo-história, interpretação da matrícula para ver se tem algum obstáculo, algum risco de evicção, inclusive extratabulares que não estão nem na matrícula, e, portanto, exige-se um conhecimento técnico muito aprimorado, dentro daquilo que, de forma gourmetizada, as pessoas têm chamado de DUI Diligência Imobiliária. Isso é um nome fresco, um nome formoso e garboso que as pessoas têm usado para se referir a uma análise de profilaxia jurídica do negócio imobiliário, para ver se tem risco ou não. É um nome pomposo, como as pessoas gostam de enfeitar, né? É que nem holding familiar, é um nome absolutamente atécnico, fruto de um erro técnico crasso, porque não tem nada de holding propriamente, holding é outro conceito, mas é um nome bonito que se popularizou e a gente acaba falando de holding familiar para pejotização, basicamente feita para fins sucessórios e às vezes para fins de administração de bens. Mas, além do SFH, também foram surgindo outras exceções. Então, no final das contas, essa exceção não é só para o negócio de venda, também para garantia foi estabelecida. E uma outra exceção é para financiamentos no âmbito do sistema financeiro imobiliário. E aí, quando você fala no âmbito do sistema financeiro imobiliário, você precisa tomar cuidado, porque o artigo 38 da Lei 9.514, que é a Lei de Alienação Fiduciária em Garantia, passou a tratar desse assunto. E, num primeiro momento, a interpretação que se espalhou era de que qualquer particular poderia se valer do instrumento particular. Então, incorporadoras, empresários, imobiliários, todo mundo, qualquer pessoa poderia se valer dessa autorização para lavrar instrumentos particulares com força de escritura pública. Porém, o CNJ restringiu, deu interpretação restritiva, isso inclusive está no artigo 440 AO do Código Nacional
de Normas, o CNJ adotou interpretação restritiva, dizendo, olha, na verdade não, somente instituições financeiras que atuem no sistema financeiro imobiliário, ou seja, só para aqueles casos de créditos imobiliários, para aqueles casos de créditos para financiamento de aquisição ou construção de imóveis, somente nesses casos pode ser lavrado instrumento particular, com força de escritura pública, para a transmissão do bem e para alienação fiduciária em garantia. E, naturalmente, também estão abrangidos aí, eu tive até a oportunidade de trabalhar diretamente na redação do artigo 440-AO também, eu tenho ajudado o CNJ de forma informal, mas todos os provimentos que saem envolvendo a mudança do Código Nacional de Normas, geralmente eu trabalho na redação também. Então, esse dispositivo, inclusive, a gente também colocou como deixando claro que também as atividades conexas no âmbito do SFI estão abrangidas. Então, a atividade de securitização, se a securitizadora está abrangida para emitir um certificado de recebível imobiliário, também está alcançado por isso. Também as cooperativas de crédito, que também façam financiamentos e estejam dentro do SFI, também estariam abrangidos. Então, a gente colocou essa possibilidade. Agora, além disso, nós também temos uma exceção, que é uma exceção legal, e foi dada essa interpretação para casos de administradoras de consórcios imobiliários. Administradoras de consórcios imobiliários. Administradoras de consórcios imobiliários também estão abrangidas por conta do artigo 45 da Lei de Consórcio, que é a Lei 11.795. Então, no final das contas, quando você é contemplado com a carta de crédito lá do consórcio que você está pagando propriamente, você, obviamente, naquela hipótese, vai adquirir o imóvel, mas você vai alienar fiduciariamente o imóvel para a administradora de consórcio em garantia das prestações que ainda faltam, né? Você foi contemplado, foi sorteado antecipadamente. E aí, esse negócio todo pode ser formalizado por instrumento particular, com força de escritura pública, pela administradora de consórcio, pela interpretação que prevaleceu. Então, essas são as exceções principais que nós temos, são esses 3 casos, basicamente de exceção à escritura pública. Nos demais casos, permanece. E é claro, no Senado Federal, eu sou consultor legislativo em direito civil, então meu trabalho basicamente eu entrei no concurso de 2011, já tem algum tempo, e o trabalho meu basicamente é estudar e redigir leis, então acaba que eu não sou assessor de um parlamentar específico, na verdade a gente acaba sendo o corpo técnico do Senado para prestar assessoria a todos os parlamentares e a redigir leis, sugerir mudanças de leis. E naturalmente a gente acaba vendo muitas vezes as movimentações dos grupos de interesse. E há movimentações muito candentes, às vezes, das empresas incorporadoras, imobiliárias, etc. E olha, é verdade, as imobiliárias, as construtoras, elas trabalham de forma muito séria, isso a gente vê, mas não dá para poder liberar para as incorporadoras e, pelo menos a posição que eu tenho, que por hora prevalece no âmbito do parlamento, não dá para liberar essas atribuições de fazer escrituras públicas. Por quê? Porque, querendo ou não, as imobiliárias, elas são entidades privadas, elas não são fiscalizadas pelo Banco Central, não são fiscalizadas pelo poder público, não é como instituição financeira. E, apesar da seriedade que paira entre as instituições do mercado, as instituições privadas que fomentam e que fazem o Brasil ter um mercado imobiliário pujante e sério, a gente tem que reconhecer que até entre estrelas há aquelas estrelas que perdem o seu fulgor, que se apagam. Há corruptos também, e há empresários que não são lá muito afeitos à ética. E a gente não tem um regime administrativo de fiscalização muito grande. Então, uma incorporadora mais problemática, que eventualmente faça instrumentos particulares falsos para poder fraudar bens, ela poderia acabar fazendo com muita facilidade e a gente não teria um regime de fiscalização adequado. É diferente, por exemplo, uma instituição financeira. Uma instituição financeira, se ela faz um instrumento particular falso, tal, ela primeiro vai perder a concessão e a liberação pelo Banco Central, o Banco Central pode colocar em liquidação, você tem punições, tem um regime administrativo próprio. Então, não dá muito para liberar, essa é a verdade. E porque
essa necessidade de instrumento de fiscalização do poder público é necessária. E olha, isso não é uma particularidade do Brasil. Muita gente tem a tendência, muitas vezes, de quando se depara com algo que soa como burocrático aos olhos dela, ela fala, é porque eu estou no Brasil. Não, na verdade, essa exigência de escritura pública acaba acontecendo no mundo inteiro. E, aliás, há lugares em que é muito mais caro você comprar imóveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma terra adorada por muitos, propriamente, em termos de negócio imobiliário, eu diria que os Estados Unidos é péssimo, péssimo, horrível, é um terror propriamente, por conta do lobby das seguradoras. Quando você vai comprar imóveis nos Estados Unidos, basicamente o que acontece é o seguinte, você não tem um sistema registral de confiança, você até formaliza por meio de um notário, por meio de escritura pública, o contrato, só que você tem um problema, você na prática não tem segurança plena de quem está te vendendo bem é o proprietário. E aí, para poder você ter uma certa segurança, você tem que contratar uma title company, que são as companhias de título. E você paga para ela um valor altíssimo para ela fazer uma pesquisa do que os americanos e os corretores imobiliários costumam chamar de cloud, que é você verificar a nuvem negra que paira sobre sobre aquela transação para ver o risco que você tem de evicção, o risco que você tem de perder o imóvel, o risco de você estar comprando o imóvel de alguém que não é o verdadeiro proprietário ou de alguém que tem um título furado. E aí você gasta uma fortuna, você paga um valor que é muito maior do que emolumentos. E além disso, você ainda paga, muitas vezes, um valor para escritórios de advocacia especializados para poder também atuar. Então, acaba sendo um sistema muito mais caro. E por que não muda? O Lacruz Bedерro, que foi um dos maiores civilistas espanhóis de todos os tempos, Lacruz Bedерro no livro, ele diz, não muda isso nos Estados Unidos, apesar de ser injustificável, porque tem lobby das seguradoras. As seguradoras recebem um valor altíssimo de seguro. Quando você compra um imóvel, você faz um seguro de evicção. Você paga um valor altíssimo de seguro, com medo de perder o bem. Já que se você comprar um imóvel e vier a perder porque aparece uma outra pessoa como proprietária, você vai na seguradora e ela te paga. Então você paga um valor altíssimo de seguro, paga um valor altíssimo para a title company, para ela fazer pesquisa, e além disso paga valor para advogado, além de gastar também com o notário. Então não é um sistema muito racional, mas porque é mantido com base em instrumento. A gente já segue uma tendência da Europa continental, que na prática tem esse tipo de modelo registral e o modelo também de participação dos notários. Então, a participação e a presença da escritura pública realmente me parece necessária. Não sou tabelião, nem pretendo o ser, tá? Não faço concurso para cartório, nada disso. Eu gosto apenas à distância da atividade, eu gosto da parte intelectual da atividade e tudo, não do exercício em si, propriamente não é a minha vocação. Então, o que coloco aqui é por minha convicção pessoal. Termino para dizer que o anteprojeto de reforma do Código Civil, eu tive a oportunidade de integrar a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de reforma do Código Civil. A comissão também foi desse sentido e até endureceu. A comissão estabeleceu a obrigatoriedade de escritura pública para qualquer negócio envolvendo direito real sobre imóveis, mesmo para imóveis de pequeno valor, abaixo de 30 salários mínimos. Por quê? Porque a ideia tudo tem que passar pelo tabelião mesmo para evitar até mesmo venda de imóvel de 30 mil reais, de 25 mil reais, pode ter inseguranças jurídicas que vão prejudicar o mais pobre, por conta de fraudes que podem acontecer pelo uso de instrumentos particulares. A gente tem que proteger também porque isso causa uma crise de interesse nacional. Se a realidade e a segurança imobiliária for baixa, é todo o país que acaba perdendo e o próprio Estado acaba tendo que subsidiar as pessoas que sofreram prejuízo. E aí, nesse contexto, a comissão foi nesse sentido, mudando o artigo 108, só que com um detalhe. O valor dos emolumentos, quando o imóvel for abaixo de 30 salários mínimos, vai ser reduzido pela metade. Então foi dado uma redução de valor de emolumentos para ficar mais barato. Então a ideia é não ter um prejuízo financeiro de emolumentos. Então se o imóvel for até 30 salários mínimos, você paga metade do valor dos emolumentos. Foi essa a solução propriamente. Bem, não há senhores da verdade em um mundo de tantas incertezas e que é conduzido, na verdade, por um experimentalismo constante. Sempre a gente vai testando o que é melhor ou pior. Mas considero que essa seria a melhor posição, mas reconheço que, obviamente, outros entendimentos são igualmente respeitados e objeto de debate, e na sociedade sempre a gente tem que submeter tudo
a debate, porque a publicidade e o debate é a forma melhor de nós alcançarmos uma sociedade mais igualitária, democrática e justa, né? Então, basicamente com isso encerro e agradeço a participação e a oportunidade de poder tratar desse assunto. Muito obrigado.